Então, Lula torna-se réu em ação popular. Na manhã de hoje, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, ordenou a citação do presidente Lula, do ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, e do comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, na qualidade de réus para que respondam uma ação popular ajuizada contra a concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, condenada por uma série de crimes comuns em seu país, como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação protocolada na última terça-feira, dia 22, explicita a violação do artigo 3 da Convenção de Caracas de 1954, que veda expressamente a concessão de asilo a condenados por crimes comuns, salvo quando os fatos apresentarem claramente caráter político, o que não se verifica no caso da peruana. O comandante da Aeronáutica foi admitido no processo por usar avião da FAB para trazer a dondoca para o Brasil, fato que representaria desvio de finalidade. A admissão dessa ação popular com ordem para citar o presidente Lula escancara o maquiavelismo petista porque, recentemente, o deputado Lindbergh Farias, do PT, companheiro da ministra da Secretaria das Relações Institucionais e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, requereu a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, alegando justamente que eventual asilo político concedido ao ex-presidente por outro país frustraria a ação penal na qual ele figura como réu por encabeçar uma suposta tentativa de golpe de Estado e piriri e pororó. Desta ação ter sido aceita, Lula foi citado, vai ter que responder. A situação torna-se complicada agora, hein, professor? Pavi, posso fazer uma comparação inadequada, mas, primeiro, eles podem fazer a citação, mas o que será alegado é uma situação parecida com a do Batiste. O que eles vão fazer? Eu conheci a personagem que escreveu aquela obra jurídica, e, inclusive, ele se disse enganado pelo então ministro da Justiça. Porque pediu que fizesse uma peça sobre direitos humanos, ele fez, e aquilo foi adotado e aplicado para o caso Batiste, para justificar que continuasse no Brasil um criminoso como ele. Tá? Estou botando o peixe pelo preço que chegou para mim. Tá? Então vai ser alegado da mesma maneira, porque independentemente do que possa ser apresentado, e aqui os dados são muito sólidos, são muito concretos, independentemente de dizer a Convenção de Caracas, ela define, não pode ter, porque crime comum não se enquadra, tem que ficar enquadrado como crime político. Todos alegam que não há como comprovar o crime comum e comprovar o crime político. Então fica apenas o argumento daquele que está solicitando o asilo político ou o asilo diplomático. Ora, começa com o asilo diplomático você entra numa embaixada ou num consulado e fica lá. Isso é coisa que os latino-americanos inventaram, eu creio. Eles inventaram porque fugiam nos regimes que havia aqui, nos governos que aqui estavam. E acabaram chegando a uma conclusão de que haveria elementos suficientes para, no caso de perseguição política, você deveria receber o asilo. E qualquer argumento do governo de que o crime era comum deveria ser considerado em segundo plano, até que se demonstrasse. Aí nós temos, o governo peruano está vivendo um processo de crise. O governo atual aqui no Brasil simplesmente faz algo que a direita não faz. A direita do Brasil, ela compete entre si. A esquerda aqui no Brasil, esse governo, passa a mão e um estende a mão para o outro. Eu vi pessoas dizendo com relação ao padre Júlio Lancelotti, dizendo assim, ninguém larga a mão do Júlio Lancelotti. Mesmo que alguns ali falassem, mas parece que não sei, talvez não seja bem assim. Mas todos falavam, nós não vamos largar a mão deles. A mão? A mão. Aí eles simplesmente vão segurar a mão um do outro. É interessante, por quê? Porque traz um elemento para se discutir em termos de relações internacionais, em termos de política externa brasileira. Isso vai ser interessante. O problema todo é,
E a nossa direita, nas instâncias adequadas para fazer a discussão, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e do Senado, farão o quê? Eles têm autoridade para fazer as convocações, e inclusive anular, sem precisar que houvesse ocorrido essa citação. O que eles vão fazer? O que eles estão fazendo? Eles não têm a menor ideia, infelizmente. Quem poderia fazer isso, que tem conhecimento claro? O Van Hatten. Porque o Van Hatten é formado em relações internacionais. E ele tem nível intelectual para fazer esse acompanhamento. Mas tirando ele, alguns outros, o que será feito? A minha perspectiva traz um problema, mas é apenas um problema a mais dentro de toda essa salada que eles já estão acostumados a lidar, porque eles não vivem como nós, com base na verdade e na busca da dignidade. Eles vivem, ao contrário, em busca do poder e utilizando, não a verdade, mas usando o escamotear todos os discursos e fatos em cima de narrativas. Eu concordo. Eles não vivem como nós, eles vivem no gerúndio.